Queridos, amados irmãos, eu cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero externar gratidão a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor está me concedendo nessa noite para exaurir a sacrossanta palavra de Deus. Deus abençoe a vida. Quero aqui nessa noite agradecer a Deus, agradecer a vida pelo irmão Citon, pela missionária Belane, que disponibilizou um recinto para nós estar aqui durante esses dias adorando e exaltando o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor, presidente, missionária Rosilurde dos Noé da Última Hora, esse homem de Deus que nós nas trevas era de um grupo de dança chamado Loucura Funk. Agora nós somos Loucura de Jeová, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus abençoe esse homem de Deus de uma forma extraordinária e sobrenatural. Deus abençoe a vida do cantor, louvado seja o Frank Souza, Deus abençoe. Pregador Ranes Lima e cantor, este homem de Deus tem mais de 1000 visualizações no YouTube, Deus abençoe grandemente, poderosamente. Este homem de Deus que vai trazer a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que será grande o que o Senhor vai falar. Deus abençoe a vida dessa mulher de Deus, a missionária Josefa, minha prima, de uma forma extraordinária, aleluia. É o fogo lá e fogo aqui, para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vida da levita Rafaela, essa mulher de Deus guerreira, que está comigo há muitos dias na caminhada. É cansado, mas é gratificante fazer a obra de Deus. E eu creio que Deus, Ele nos está nos guardando, nos livrando, porque a estratégia do inimigo é grande sobre a nossa vida, maior é o Deus que nós servimos. Louvado seja. Quero agradecer a Deus pela a levita Michele, o meu xará Reginaldo não está aqui, mas leva o meu abraço para ele, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a cantora Roseane Santo, aleluia. Já caiu, ela está de amarelo, já caiu até no fogo, né, irmão? Aleluia. Está combinando hoje. Deus abençoe grandemente a levita que louvou para a honra e a glória do Senhor. O cinegrafista hoje saímos na rua aí evangelizando, louvado seja o nome do Senhor, e ganha nas benevolências do Senhor para ajudar na obra. Deus abençoe ele grandemente. A todos que vieram cultuar, adorar, bem dizer o santo nome de Deus. Só quem veio adorar ele, dá um glória para ele bem gostoso. Abra sua Bíblia no livro de Apostolagem, Atos dos Apóstolos, livro da Apostolagem, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, aleluia, capítulo de número 9, versículo de número 32, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 32, diz assim: aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também a santo que habitava em Lida, e achou ali um certo homem, chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, a qual era paralítico. E disse Pedro a Enéas: Jesus Cristo te dá saúde, e levantar-te e fazer-te a tua cama. E logo se levantou, aleluia. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, as quais se converteram ao Senhor. Louvado seja. Pode sentar, aplaudindo, glorificando a Deus nessa noite, aleluia. Queridos, amados irmãos, estamos diante de uma palavra poderosa da parte de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que no livro de Lucas, do capítulo de número 5, a Bíblia é bem fática e categórica em dizer que Jesus, ele vai formar
12 homens, aleluia, 12 homens para andar com ele, 12 homens para aprender com ele, 12 homens para receber virtude e poder. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz no livro de Lucas capítulo 5, há uma chamada de 3 homens, homens pescador, homens que era descartado da cúpula judaica, da alta sociedade, porque quem não tinha um estudo naquela época, não tinha conhecimento, ele ia para uma cidade chamada Nazaré. Esta cidade de Nazaré, você ia ser carpinteiro ou você ia ser pescador. E nesta cidade de Nazaré jazia um lago chamado Genezaré. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que agora é Jesus Cristo vai formar esse novo. Eles passam por esse lago, aleluia, e eles estão lavando as redes. Jesus convida eles para um chamado Simão para dentro do barco e diz: entra comigo nas águas profundas. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele entra nas águas com ele profunda. Ele manda lançar rede durante o dia. A hora da pesca era durante a noite. Percebe que Jesus vai fazer contraditório da pesca do homem. Ele vai fazer milagre. Louvado seja o nome do Senhor, porque a pesca era durante a noite e Jesus Cristo vai fazer milagre durante o dia. Vai pescar durante o dia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele entra no barco com ele, aleluia, e ele disse: lança a rede, louvado e acharás. Ele diz: mas mestre, eu pesquei a noite toda e nada apanhei, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Alabraca, tu não me entendeu? Através da palavra tu pode receber a tua cura, através da palavra tu pode receber o teu milagre. Nessa noite, e só quem acredita no poder da palavra, dá uma glória para ele. Alabacaçuia candaraia. Eles convida este Simão, e a Bíblia diz que agora, quando eles pescam do lado de fora, ele disse: agora larga tudo e me segue. E este Simão segue Jesus Cristo de Nazaré. Em uma certa feita, na Bíblia Sagrada vai dizer, no livro de Mateus, do capítulo de número 16, do versículo de número 23 subsequente, a Bíblia diz que Jesus reúne a cirdoso, e Jesus faz uma pergunta para eles, e diz: o que diz a multidão que eu sou? Aleluia. Os discípulos estão reunidos, começa a martelar a mente deles, e diz: um diz que tu é Elias, outro diz que tu é Jeremias, outro diz que tu é Isaías, ou algum dos profetas. Aí Jesus olha para ele: e vocês, o que dizem que eu sou? Aleluia. Aí Simão diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Jesus olha para ele e diz: aleluia, bem-aventurado tu, Simão Bajonas, que não revelaste nem carne e nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. E dar-te-ei a chave do reino do céu. Aquilo que ligarem na terra será ligado no céu, mas aquilo que desligar da terra será desligado do céu. Aleluia. Abaixuia candaraia. Aleluia. Aleluia. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus, do capítulo de número 14, do versículo de número 22, a Bíblia é bem fata e categórica em dizer que Jesus reúne os discípulos mais uma vez. Eles operam o milagre da multiplicação de pães e peixes. Aí Jesus dá uma ordem para eles, diz: entra dentro do barco e vá para o outro lado. Oh glória, tu não me entendeu? Aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus ordena os discípulos entrar no barco e chegar do outro lado. Alabracandarábia. Jesus não disse que ele ia passar por vento. Jesus não disse que ele ia passar por tempestade. Jesus disse: vocês vão chegar do outro lado, porque
hoje Jesus falasse o processo que eles iam passar, ou nós mesmos passar, ninguém estava aqui adorando a Ele, a Labracandarápia, porque nós vamos querer as bênçãos do Senhor, mas não quer passar pelo processo de vento, de tempestade. Mas Deus trouxe esse vaso de barro para te dizer aqui nessa noite: vento e tempestade não mata crente, mas fortalece ele na fé e na presença com Cristo. Aleluia. A Bíblia vai dizer no livro de João, no capítulo de número 6, a Bíblia Sagrada vai falar que Jesus estava pregando um sermão louvado duro. E a Bíblia diz que eles começam a sair de dois em dois, porque não ouvia, querer ouvir a palavra que estava saindo da boca de Jesus. Quando chega em João capítulo 6, versículo de número 68, Jesus diz: e vocês não vão também com ele não? Aí Pedro diz: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tem palavra de vida eterna. Só tu tem palavra de vida eterna. Porque a estratégia do Satanás é matar, a estratégia do Satanás é ceifar, mas Jesus tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. Quer ver? Vamos de Bíblia. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo número 7, versículo de número 11, Jesus passa no cortejo da viúva de Naim para o cortejo, ressuscita o jovem, ele tem vida. Vamos, aleluia. Em Marcos, capítulo de número 5, a Bíblia diz que ele vai à casa de Jairo. Quando chega na casa de Jairo, ele para, manda todo mundo sair para fora e diz: Talita cumi, que significa: jovem, eu te digo, levanta. A morte tem que bater em retirada. A Bíblia diz em João 11, ele vai no túmulo de Lázaro. A Bíblia diz que ele chega diante, diz: Pai, graça eu te dou, louvado seja o nome, para revela para estes aí que não é incrédulo, que não crê, diz: Lázaro, sai para fora agora. Aleluia. A morte bate em retirada. Labaxuia Candarai. Aleluia. Aí a Bíblia diz, ó, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele recebe poder. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, ele levanta um coxo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, a Bíblia diz: louvado seja que estou pregando, louvado seja o nome do Senhor. E eles já estão preparando o Simédrio para pegar os escolhidos de Jesus Cristo de Nazaré. Em Atos capítulo de número 5, a Bíblia diz que Pedro é preso. A igreja ora e Pedro sai, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A dos Apóstolos, capítulo de número 6, a Bíblia Sagrada vai dizer: louvado seja o nome do Senhor, que estão pregando no Simédrio a palavra, louvado de Cristo que morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, lá o primeiro mártir Estevão, aleluia, pregando o evangelho verdadeiro, desde Moisés até Cristo, aleluia. E a Bíblia diz que eles pegam a pedra e vão apedrejar ele até a morte. Enquanto está apedrejando ele, ele vê o céu aberto, oh glória. Tu não entendeu? Enquanto estão apedrejando ele está vendo o céu aberto, porque crente cheio do Espírito Santo, enquanto estão apedrejando, enquanto está se levantando, ele está olhando para o céu, para o céu, para o céu, para o céu, aleluia. Aí quando chega em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a Bíblia diz que Pedro está em Lida. Pedro está pregando o evangelho de Cristo genuíno. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Pedro aqui está pregando o Jesus Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e enviou a promessa do Pai. E enquanto ele está pregando em Lida, era uma cidade, louvado, cheio de idolatria. Eles adoravam Deus Poseidon, que era conhecido como Deus do mar. Eles adoravam a Deus Afrodite, que para ele era a deusa do amor. Eles adoravam um Deus Apolo. Eles adoravam a Deus Diana. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu posso conjecturar isso aqui,
que a cidade começa a falar: nós adoramos a um Deus Poseidon, um Deus do mar. Aleluia. E Pedro para e diz: pois vocês adoram um Deus Poseidon, pois o meu Deus, aleluia, o meu Deus mandou eu entrar dentro do barco, veio o vento e a tempestade. Se Poseidon é Deus do mar, se Poseidon que botou o vento e a tempestade, o meu Deus veio caminhando por cima dele. Louvado, tu não entendeu? Ele veio caminhando por cima dele. E para vocês saber, aleluia, não foi só ele que andou. Ele disse: só Pedro vem, eu também desci do barco e andei sobre as águas, porque o meu Deus é maior do que Poseidon. Aleluia. Calabaçuia candaraia. Aleluia. Ele está pregando em Lida. Aí a Bíblia diz que na cidade tinha um homem, Enéas, bastante conhecido no meio do povo de Lida, na alta sociedade. Toda cidade tem uma pessoa que é bastante conhecida. Aqui parece que é conhecido, é um tal de Bermuda, é prefeito, era Bermuda, né? Bermuda é. Todo mundo conhece. Então Enéas era dessa forma. Era uma cidade pequena, todo mundo conhecia Enéas. Aí alguém chega lá para Pedro e diz: Pedro, se teu Deus é grande, tem um homem aqui chamado Enéas, nessa cidade bastante conhecida, nas minhas palavras, irmão. Ele está paralítico 8 anos. Eu posso conjecturar que Pedro disse: é grave e fraco. Aleluia. Por que Pedro vai pensar que é grave e fraco? Porque em Atos dos Apóstolos capítulo 3, ele levantou, sabe quem foi? Um paralítico de nascença, e ele só tem 8 anos. Aleluia. Aí a Bíblia diz que agora Pedro vai, ó. Pedro vai chegar na casa de Enéas. Quando ele chega na casa de Enéas, ele não conta história. Aleluia. Disse: onde é que ele está? Me leva até ele. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que quando leva ele está no quarto. E a Bíblia diz que Jesus, aleluia, vai usar Pedro de uma forma extraordinária. Rabacaçuia candaraia. Ele vai só olhar para ele, e ele vai gritar o nome dele: Enéas, meu Jesus te dá saúde agora. Alabacaceia candaraia. A Bíblia diz que Enéas se levanta, arruma a cama e sai, aleluia. Alabacaceia, alabracandarábia. A Bíblia diz que o testemunho de Enéas vai salvar quase toda Lida, vai se converter ao Senhor, porque quem é cheio do Espírito Santo, alabracandarábia, ele convence o pecador, ele convence a prostituta, ele convence o drogado, ele convence o alcoólatra. Alabra cheia, só quem está cheio do poder aqui glorifica ele. Labasto que rabande caçou de canarai. Aleluia. Nós somos testemunho. Uma certa feita eu digo: eu vou parar. Quem nunca pensou em parar, em desistir? Eu digo: eu vou parar, eu vou desistir. E dentro do guarda-roupa ainda tinha um tocão guardado no fundo do baú. Peguei aquele tocão, calcei um tênis, botei a minha lá em cima. O pastor Fábio sabe como é que era a moda. Quebrei o boné e botei na cara, para ninguém me conhecer. Eu digo: eu vou pro Chiquinho abafar. Aleluia. Quando eu cheguei de uma esquina para outra, tinha um jovem, aleluia, drogado. Alabacandaraia. Drogadão mesmo. Ele disse que viu o espírito da morte sobre a vida dele. Alabracandaraia. E pensou em se enforcar, amados irmãos. Mas ele me viu, aleluia, de longe, e gritou: obrigado, Deus, por ter enviado o pastor aqui
ti. Oh, aleluia. Alabacandará, eu disse, Senhor, nem para desviar eu presto mais. Tentei até se disfarçar, mas o meu Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Aleluia. Deus está dizendo, quando você pensar em desistir, eu vou colocar uma pessoa que está necessitando e confiando na tua chamada. Na tua chamada. Alabacalabracheia. Alabracandaraia. Aleluia. Quando eu parei de frente a esse jovem, eu comecei a orar por ele. Ele colocou a cabeça no meu ombro, começou a chorar, e eu chorar do outro lado, ele dizendo, ora por mim, eu quero aceitar Jesus, e eu dizendo para Jesus em pensamento, eu quero se reconciliar contigo também. A palavra candaraia, porque o poder de Deus, aleluia, quando se manifesta na vida do ser humano, tu pode pensar em parar, mas Deus te pega. Deus te pega. Alabracandaraia. Jeremias diz, Senhor, 40 anos eu profetizo e nada acontece. Ninguém confia nas minhas profecias. Senhor, eu vou parar. Aí Deus fala para Jeremias, Jeremias, louvado seja, não temas porque eu sou contigo. Aí Jeremias diz, Senhor, mas quando eu penso em parar, meus ossos queima e diz, não dá para parar mais, não dá para parar mais. Aleluia. Alamandaraia, Socandaraia, Alabacando que plaçuia Candaraia. Eu vejo Deus, aleluia, trabalhando aqui nessa noite, na vida de crente, quebrando toda barreira, todo impedimento. Alaba o inimigo que te viu paralisado. Deus viu e diz, é hora de se levantar, é hora de prosseguir. Não é tempo de parar, não é tempo de estagnar. Quem está estagnado está paralisado. Jesus está dizendo, vá para em frente, porque eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Lamando e sé. Fica de pé. Ramandaia. Vira a mão. A tua mão para o lado da tua casa agora. Vira a mão para o lado da tua casa agora. Meu Deus. Deus está fazendo o extraordinário. Rabacaxé. A Bíblia diz que quando Moisés estava cansado, o Arão, aleluia, levantava as suas mãos, aleluia, quando levantava as mãos, o povo de Israel vencia. Mão levantada é resposta de Deus, mão levantada é vitória para crente. Senhor meu Deus e meu Pai, eu apresento a vida de cada um, o lar e a casa agora, vai quebrando todas as cadeias, toda estratégia de Satanás, vai guardando, vai livrando o filho e a filha, a casinha preparada, vai desfazendo agora, a labra cheia, a labra candarábia, todo mal, caia por terra, oração ao contrário, inveja, obra de macumbaria, feitiçaria, encantamento, galinha preta, sangue de bode, Zé Pilintra, tranca-rua, preto velho, negra velha, Maria Padilha, caboclo sete fecha, caboclo da mata, vata em retirada, em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus, e só quem acredita, glorifica Ele aqui nessa noite.